Na coluna Conversando com os Espíritas de hoje, nós vamos receber a Ruth Salgado Guimarães, que ela é diretora da União Espírita Mineira, da área de orientação mediúnica. Então, nessa conversa, a gente vai falar sobre questões da área da mediunidade, os desafios, os objetivos dessa área tão importante que caracteriza o Espiritismo e também conhecer um pouquinho do trabalho da UEM e suas recomendações para o trabalho na área da mediunidade nos centros espíritas. Ruth, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa coluna e a gente gostaria então que você já começasse falando para a gente como foi a sua chegada no Espiritismo e a sua trajetória, com certeza, até você chegar então ao setor de mediunidade. Bom, eu não sou de família totalmente espírita, né? Eu fui criada no catolicismo, do lado do meu pai, mas a família da minha mãe era espírita, a maioria conhece o Edson Mega, que era meu tio, né? Então, quando foi chegando uma certa idade, 16, 17 anos, eu me interessei pela leitura espírita e procurei muito a ele para conversar com ele e tirar algumas dúvidas. Até que eu comecei pelos romances, mas cheguei no Livro dos Espíritos e achei de uma racionalidade perfeita, aquilo me respondeu plenamente. E dali para frente eu fui lendo bastante e depois casei, fui mudando, morando em alguns lugares, até que quando eu pude ficar mais firme na vida em Belo Horizonte, eu procurei me dedicar verdadeiramente à doutrina e procurei também trabalhar na área social. Cheguei ao Grupo Emmanuel, e é onde eu estou há quase 40 anos, né? E lá realmente agradeço muito a oportunidade que a casa me deu de estudo, que é uma casa voltada ao estudo, né? Aqui em Juiz de Fora, o pouco que eu estive participando antes de casar, frequentei o Ivon Costa, e aí dei continuidade ao trabalho e futuramente cheguei pelas mãos do seu Honório à União Espírita Mineira, onde fui para a área da mediunidade, que parece que vai tudo sendo encaminhado direitinho para aquilo que é necessário, né, pelos nossos compromissos, né? E eu estou na União, acredito que há uns 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, nessa área da mediunidade, que a gente tem aprendido muito, é um aprendizado constante, né? Agora, Ruth, a gente sabe também que você tem, né, como você comentou, o sobrinho do Edson Mega, então tem uma ligação também com a cidade de Juiz de Fora. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre qual seria a sua avaliação em relação ao movimento espírita, tentando olhar especificamente para a área da mediunidade, em relação ao estudo, à prática, como você vê, então, desse lugar de gestão da União Espírita Mineira, como você vê o trabalho que se faz aqui em Juiz de Fora no setor da mediunidade. Eu frequentei pouco tempo aqui, porque quando casei e saí daqui, fiquei no Ivon Costa, como te falei, ainda mesmo só assistindo as palestras, mas eu sempre tive esse contato de conhecer o movimento de Juiz de Fora por causa do meu tio, né? Então, a gente sabe o quanto Juiz de Fora sempre foi um trabalho muito produtivo na área da doutrina espírita, as pessoas muito voltadas ao estudo, levando muito a sério, e eu acho que isso tem sido um exemplo para o movimento espírita até hoje, né? Então eu vejo com muito bons olhos o trabalho feito aqui e parabenizo o pessoal, sabe, que tem buscado estar firme com Jesus e Kardec, que é a proposta que nós buscamos na doutrina espírita, né? Fico feliz de ter nascido aqui, dado os primeiros passos de aprendizado aqui e que eu pude ter uma base segura, né? Pelo meu contato com o meu tio, a experiência que ele pôde me passar, que foi muito firme, ele era muito seguro nessa área, muito estudioso, e para mim foi gratificante. Nós observamos que Kardec trouxe um trabalho muito perfeito, colocou nas nossas mãos, e veio Chico Xavier depois decodificando as colocações de Kardec, André Luiz, com tanta precisão, os espíritos que trabalharam com Chico. Então, nós entendemos hoje que a doutrina espírita ela é clareadora dos nossos destinos. A mediunidade fazendo para nós um trabalho
de progresso, de crescimento para todos nós, para o nosso espírito imortal e para o nosso trabalho junto à humanidade. Então, nós temos que ver a mediunidade, a parte do fenômeno, que é muito bonita, a doutrina chegou dessa forma, mas hoje nós já temos que andar além, olhando a mediunidade como um instrumento de evolução do ser. E para isso nós precisamos de estudar. As casas espíritas precisam preparar os médiuns que chegam, os médiuns iniciantes, numa conscientização de que o estudo é a base, como diz Kardec, para que não venhamos a sofrer a fraude, né, que possamos passar tanto de encarnados como desencarnados. É uma responsabilidade muito grande que o movimento espírita tem de clarear as criaturas quanto a essa realidade. Para a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse debate, né, acerca da mediunidade, porque eu entendo que a área da mediunidade é, de certa maneira, uma área muito sensível, digamos assim, da doutrina espírita, porque a gente trabalha muitas vezes com questões que dizem respeito à intimidade das pessoas, à dor, ao sofrimento, e a gente vê muito isso, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, quando uma família, uma mãe procura o centro espírita em busca de um consolo, buscando uma psicografia, mas também por um outro lado, porque a gente tem um mercado editorial superaquecido com essas obras psicografadas, então é uma questão, digamos assim, muito delicada da doutrina espírita, a questão da mediunidade. Então, pensando um pouquinho em toda essa sensibilidade, em toda essa delicadeza que a área mediúnica suscita, gostaria que você comentasse ou nos desse, portanto, algumas recomendações ou algumas dicas para que a gente possa exercer esse trabalho de uma maneira mais segura. Então, portanto, gostaria que você nos desse algumas diretrizes, algumas orientações para exercer esse tipo de trabalho. O primeiro passo é estudar. É conhecer a doutrina espírita, conhecer o assunto mediunidade, para que você possa ter segurança nessa etapa do trabalho da mediunidade, que é um trabalho de educação do médium, né? E ninguém trabalhou tanto nisso e pesquisou tanto como a doutrina espírita, como Kardec, como as obras de Chico Xavier. Então, nós temos nas nossas mãos todo o recurso para essa educação, para sermos médiuns que possam favorecer verdadeiramente ao mundo espiritual. Porque o que nós estamos fazendo dessa ferramenta que nós temos nas nossas mãos? A responsabilidade é muito grande, porque nós precisamos trabalhar com coerência dentro da doutrina e do Evangelho de Jesus. Porque é um compromisso que a grande maioria assumiu no mundo espiritual, principalmente os ostensivos, né, de fazer um trabalho aqui voltado à caridade, com seriedade. Então, nós não podemos pensar em atuar nessa área sem conhecer o que estamos fazendo. Agora, todos nós somos médiuns. Então, é muito importante que a gente entenda esse aspecto da sintonia que nós estamos aí fazendo no nosso dia a dia, porque somos rodeados mesmo por uma nuvem de testemunhos, né? Como já dizia Paulo, encarnados também, desencarnados. Então, a vigilância que nós precisamos ter para estarmos bem sintonizados. E isso quem nos mostra é a doutrina espírita. Então, esse aspecto educacional nós temos na doutrina espírita que nos transforma como indivíduo, como seres humanos, né? Acredito que nós vivemos hoje uma fase de uma produção literária, como você falou, muito grande, mas eu acredito que nós não podemos fugir nunca das bases. Nós temos que estudar a codificação. Nós imaginamos uma obra de Chico Xavier de mais de 400 livros, e ali é que nós temos a segurança, porque, como disse Kardec, nós temos que ver naquela mensagem que chega a universalidade da ideia. Se ela está acontecendo, temos que analisar, temos que deixar aguardando o tempo para ver a veracidade de tudo aquilo. Imagina que Chico Xavier trabalhou na psicografia tantos anos para depois Emmanuel dizer para ele que aquilo era só um ensaio, não é? Imaginamos nós,
E nós, pela carreira, entre aspas, né, que Chico fez o seu trabalho, a gente vê que foi um exemplo para todos nós. Então, por aí nós temos que avaliar o quanto que nós precisamos ter o cuidado, né, com todas essas obras, com leituras, com análise, o que fazemos, porque Kardec falou que nós tínhamos que analisar mesmo, né, para ver se todos os espíritos são de Deus, como diz o Evangelho, né, porque todos estão aí. Então, cabe a nós realmente termos esse senso de análise, de meditar, de analisar, de se aquilo tem procedência, tem coerência, se é lógico, se é útil, se é bom, não é? E isso faz parte do nosso trabalho. E os espíritos superiores, eles veem isso com muita naturalidade, porque veem seriedade no nosso trabalho. Não é ir aceitando qualquer coisa que chega sem ter um critério, né? Nós temos esse critério e Kardec falou que nós teríamos que fazer isso seriamente, né? Nos colocou essa responsabilidade. Então eu acho que parte por aí a nossa responsabilidade com a doutrina espírita, porque a mediunidade é muito bonita, mas nós temos que saber o que estamos fazendo com ela.